Nós estamos concluindo a série do mês de agosto, a fé vencedora. E hoje nós vamos ver os passos para a fé vencedora, ok? Concluindo essa série do mês de agosto. Muito bem. Eu vou pedir para que a Stephanie libere o primeiro slide. Ok? Ok. Fé vencedora. Não tem sentido falar numa fé fracassada, ou pobre, ou insuficiente, porque a nossa fé está em Deus, e Deus é maior do que qualquer problema ou dificuldade. Ok? A nossa fé não é em qualquer coisa, é no Deus Todo-Poderoso. Muito bem, o que é nascido de Deus vence o mundo. E é no mundo que nós temos aflições, não é? E no mundo, o espírito do anticristo, o mundo jaz no maligno. O espírito do anticristo já opera. E esta é a vitória. Nós estamos falando de winner, de aquele que é vencedor por meio de Cristo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vai segurando aí aquilo que a palavra de Deus está falando em 1 João 5:4. Eu quero trazer aqui alguns pontos rapidamente para a gente desenvolver o nosso assunto. Incredulidade é o contrário da fé. Deus só opera através da fé. E a incredulidade, ela impede o agir de Deus. Nós vemos isso lá em Mateus 17, 19, 21. Olha, eles não puderam expulsar esses demônios. Aí os discípulos perguntaram para Cristo, por quê? Por causa da vossa incredulidade. Aí depois ele acrescenta a oração e jejum. Outro ponto, tenha fé em Deus. Não é o que nós acabamos de cantar? Tenha fé em Deus e na sua palavra. Isso, e quem falou isso? Está lá em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22, a questão da figueira que secou, não é? E a questão do grão de mostarda. A nossa fé é como um grão de mostarda. Jesus estava mostrando o poder da fé em Deus. Ok? E também nós temos em Lucas capítulo 17, só estou citando rapidamente, versículo 5, acrescenta a nossa fé. Então Jesus, eles pediram ao Senhor para que aumentasse, acrescentasse a fé. A fé cresce pela prática. Ela vem pela informação, quando a revelação chega a você, e quando você começa a praticar e dar passos e ganhar espaço, a tua fé vai crescendo. Eu estou falando da fé normal para o corpo de Cristo, não estou falando do dom da fé, que é outro assunto. O dom da fé está lá em 1 Coríntios capítulo 12, 9, é algo especial, com um propósito específico, né, na edificação da igreja. Mas nós vamos falar da fé como uma condição normal, natural na vida do crente, ou do cristão, ou do discípulo de Cristo. E a fé opera pelo amor. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a gente já citou esse versículo aqui anteriormente. A motivação do nosso viver, em todas as situações, em todas as áreas, é o amor, porque essa é a natureza do nosso Deus e é a nossa natureza também. E em Marcos capítulo 11, versículo 24, que nós já citamos também, um versículo bastante conhecido, tudo o que você pedir,
Repita comigo. Tudo o que eu peço diante de Deus em oração, eu creio que já recebi. E assim será com você. Tem alguma dificuldade nessa teologia? A simplicidade das coisas de Deus é uma coisa tão radical que assusta a nossa mente. Não é? Porque a gente começa a racionalizar, e aí o negócio começa a enroscar. E a palavra de Deus é clara: tudo o que pedirdes em oração, crendo que já recebestes, aqui é uma situação presente, e assim será com você. Ou seja, vai se materializar na tua frente. Isso é fé. Ela depende do poder sobrenatural de Deus. Muito bem. Feita essa introdução, vamos para o segundo slide. Antes da gente entrar nisso, qualquer um pode ter fé? Claro que pode. Fé é uma atitude. E tem alguém aqui impedido de tomar uma atitude, de crer em Deus? Se tiver, nós vamos orar, expulsar os demônios. É isso. Né? Porque são fortalezas que travam o nosso coração. Esse assunto é um assunto tão intenso, tão importante na vida da igreja, que causa muita polêmica, muita discussão. Daí a importância do ensino correto, para que a nossa fé esteja fundamentada na palavra. Não é na opinião desse ou daquele, ou na prática religiosa desse ou daquele grupo. Não, é o que a palavra diz. Eu creio em Deus e na sua palavra. Ok? Tomando a palavra por verdadeira. Aqui começa o primeiro ponto. Você crê na Bíblia? Ou a Bíblia é mais um livro? Ou você crê na Bíblia mais um livro de teologia? Aí começam os adendos. E o desafio que nós temos é crer em Deus e na sua palavra. Ponto. É lógico que livro é uma bênção, desde que seja coerente e consistente com a palavra, porque caso contrário não tem função. Não é? Então a gente tem que estar atento. Praticando no nível da revelação do Espírito. Às vezes eu leio um versículo e aquilo não desce ao meu coração. Fica na mente. Tem que descer no coração, porque revelação é algo espiritual, é algo sobrenatural e vem do Espírito Santo. Aí a luz acende dentro de mim e eu começo a agir. Ok? E aí nós temos esse versículo tão conhecido em Tiago 1, 22, 25. Sejam praticantes da palavra. Repita comigo, praticante. E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, esse é o espírito da nova aliança. Ela é superior. E persevera na prática dessa lei, a lei do Espírito, a lei de Cristo, a lei do Espírito de Cristo, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, tomando atitudes, agindo, será feliz naquilo que fizer. Você crê nisso? Não é o Ney que está falando. É o Espírito Santo falando através do apóstolo Tiago. E isso é para mim, é para você. E Tiago ainda vai mais longe, ele fala: a fé sem obras, sem frutos, ela é morta, ela é apenas um assentimento mental. E aí, nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, aliás,
em Tiago 2, 25, ele cita o exemplo de Raabe, quando deu proteção a 2 espias ali na questão da tomada de Jericó. E está lá em Josué capítulo 6, versículo 22. E esse assunto, não só Tiago cita, ali em Tiago 2, 25, mas também no livro de Hebreus capítulo 11, 31. Quem era Raabe? Era uma mulher decente? Era uma crentona mesmo, daquelas fervorosa? Pois é, mas ela creu e agiu. Sabe o que aconteceu? Ela foi resgatada e a sua família. Deus é poderoso, mas tem que agir, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, sem atitude, isso daí não vira nada. Ok? A gente precisa prestar atenção naquilo que a palavra diz. Outro slide. Continuando ainda essa primeira parte daquilo que nós estamos trazendo nesta manhã. Aí eu cito alguns versículos ratificando essa questão da fé. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto, glorificado. O cabeça da igreja. Será que ele o faz pelas obras da lei? Gálatas está falando da circuncisão dos judeus, ou pela pregação da fé? É uma questão de religião ou é uma questão de crer? O judaísmo, eu sempre digo isso, na sua época era a melhor religião possível no planeta, mas não reconheceram a oportunidade da visitação de Deus na sua geração. É pela pregação da fé. Quem sobe aqui em cima e vai ministrar para o povo, tem que ministrar a palavra da fé, porque senão vira outra coisa, e isso não edifica o corpo de Cristo. É o caso de Abraão. Aí ele cita o exemplo de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão é antes da lei. E ele creu em Deus, porque Deus falou com ele e ele obedeceu. Ele creu e obedeceu. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Imputado. Deus imputou justiça na vida de Abraão pelo fato dele crer e agir, demonstrando confiança na comunicação de Deus. Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. E não é só judeu, da descendência física, genealógica de Abraão, mas os filhos da fé, porque Abraão é o pai da fé. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ali em 2 Coríntios capítulo 5, 7. Eu não ando pelos meus sentidos, eu ando pelo que Deus disse. Se for para andar pelos meus sentidos, eu vou ser igual Tomé. Eu tenho que ver para crer. E Jesus disse, olha, não é por aí. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. É na comunicação. Quando Deus fala, você crê. Você toma Deus por verdadeiro e não por mentiroso. Digno de confiança, porque Ele é fiel e poderoso. É isso que glorifica a Deus. É lógico que eu vou ver o resultado da minha fé. Claro, mas eu creio primeiro, antes de ver. Porque imagens
do Espírito Santo estão lá dentro de mim, mostrando quem é Deus e o que Ele pode fazer. Aí eu começo a verbalizar, aí a minha postura, as minhas atitudes mostram aquilo que está lá dentro de mim. É espiritual. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? É loucura. O Evangelho de Cristo, a pregação de Deus, é loucura para os homens. Mas eu não me envergonho da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho, pelo contrário, eu sou humilde e me submeto à palavra do Deus vivo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele quem? No Evangelho de Cristo. Quando eu começo a escarafunchar, a ruminar a palavra de Deus, o Espírito vem, trazendo profundidade, intensidade na revelação. E o Espírito Santo está aqui para isso, para nos ajudar nessa caminhada. E de fé em fé, de glória em glória, eu vou conhecendo mais da plenitude de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé, ou por fé, ou pela fé. O justo é aquele que nasceu de novo, que colocou a sua confiança no presente, no dom da vida que Deus nos oferece em Cristo. É uma justiça imputada da parte de Deus para a minha vida. E eu ando por fé. Eu creio naquilo que Deus falou. E eu coloco em prática. Bom, terminada essa introdução, vamos então ver 7 fundamentos para uma fé vencedora. Vamos ver, próximo slide. E antes que eu me esqueça, a Thaís colocou aí o PDF de uma apostilazinha que eu fiz, só citando versículos bíblicos no seu contexto imediato, ratificando esses fundamentos que nós vamos estar falando aqui. Primeiro fundamento. A palavra de Deus é digna de toda confiança. Seja Deus verdadeiro e todo homem um grande mentiroso. Porque caído eu sou mentiroso, porque é a natureza que veio do pecado, mas Deus é verdadeiro sempre, sempre e sempre. A necessidade da metanoia, para que eu consiga entender quem Deus é, o que Ele disse, eu preciso de uma renovação de entendimento, e isso muda a minha vida, isso transforma a minha vida. Tem gente que quer entender a plenitude de Deus sem mudança. Não funciona, é simples assim. Porque essa cabecinha é uma tremenda fortaleza que veio lá do mundo, da vã tradição dos vossos pais e etc, etc, etc. E é uma fortaleza que se levanta contra essa loucura da pregação do Evangelho. Metanoia. Metanoia existe na vida de quem é humilde, se arrepende diante de Deus e tem sede e fome de Deus. Uma leitura normal, literal, inteligível, porque quando Deus fala, é uma comunicação. Então eu tenho que jogar fora esse negócio de místico,
de uma coisa de elite. Não, Deus está falando com pessoas. E aquele público que ouviu aquela comunicação, eles têm que ter condições de entender o recado. Porque senão a gente fica imaginando coisas. Deus é simples na maneira de falar. E eu percebo isso quando eu vejo Paulo, uma sumidade em matéria de revelação, a maneira como ele interpreta o Velho Testamento. É na chapa, é direto, sem ficar esticando muito, porque senão você se perde em muitas palavras. E aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque correntes teológicas acabam trazendo preconceitos. E você vai olhar para a Bíblia em cima de preconceitos. E você vai perder a essência da revelação do Espírito Santo. Deus diz o que disse. Ele não pode ser de outro jeito. Deus é a fonte de toda a verdade. Ele é a verdade. E Ele fala a verdade. Ele pode não dizer tudo, mas o que Ele diz é verdade. E Ele também é verdadeiro quando Ele não fala nada. Silêncio! Mas Ele continua sendo verdadeiro. Existe revelação progressiva? Existe. Não é novidade. O Velho Testamento mostra o crescimento da revelação. Uma vez que o cânone fechou, ninguém consegue acrescentar e nem tirar nada, porque está lá em Apocalipse. O que Deus vai trazer para mim é entendimento. Ok? Mas princípios não se mudam. A necessidade do ensino na igreja, porque tem muito engano nessas coisas, nesses assuntos. E a igreja tem que valorizar isso para eliminar a possibilidade do engano, porque os demônios operam através do engano. E a igreja deixa de fluir. Cuidado com os insights, as percepções subjetivas que você tem. Cuidado, porque tem que passar pelo crivo da palavra. Revelação que não se sustenta em cima do fundamento que é a sã doutrina. Cuidado. Estabelecimento de um ponto de doutrina. A harmonização dos textos relacionados ao tema, dividindo corretamente a palavra. Não foi o que aconteceu, Sônia, essa semana, com um grupo de uma missionária numa rede de WhatsApp, confundindo alhos com bugalhos? Não é culpa dela, é que precisa de ensino na igreja. Senão viaja na maionese e começa a falar coisas que não devem, porque você começa a receber insights e acha que é do Espírito Santo, mas espíritos de engano também trabalham. Ok? A gente tem que ter cuidado quando vai estabelecer pontos de doutrina. A prática reforça a veracidade das promessas. Quanto mais eu pratico, mais fundamentado vai se tornando aquele princípio e mais eu vou crescendo naquela revelação. Mas se você não coloca em prática, você deixou de usufruir o melhor de Deus. O próximo slide. Hoje a minha boca está muito seca, eu estou tendo dificuldade. Esse pastor aí, ele falou, pode usar, mas tem que citar a fonte. Então, por isso que está aí o link, tá bom? A gente tem que respeitar. Metanoia, só para fixar esse ponto importante da vida cristã. Tem que mudar isso aqui, ó. Isso aqui é um negócio complicado para caramba.
E todo o meu corpo, todo o meu agir, todo o meu servir, todo o meu trabalhar depende disso. Sabe? E Deus sabe da importância disso e Ele quer trabalhar nisso. E aqui na CCA nós temos falado inúmeras vezes sobre essa questão da metanoia, daquilo que está ali em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ok? Não vos conformeis com este século, essa maneira vã, ímpia de pensar, essa coisa da incredulidade, do misticismo, do ocultismo e do sofisma e de toda falácia. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação pela palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso experimentar o melhor de Deus com a cabecinha velha? Eu não senti firmeza. Não? Tá bom, então cabecinha velha a gente joga no lixo. Ok. Renovando a mente, a minha mentalidade, porque a Bíblia diz o quê? Eu prefiro trazer para o presente. Eu tenho a mente de Cristo. E quanto mais eu ando na intimidade com Deus, mais eu vou crescendo nessa mentalidade, crescendo na semelhança daquele que foi levantado por Deus como primogênito da igreja. Ok? Outro slide, vamos ver o fundamento 2. Quem sou e o que tenho em Cristo? Essa expressão de Paulo, em Cristo, é uma revolução em matéria de teologia. Discernindo a plenitude da minha redenção. O que eu disse no início? Deus é grande? É. E a sua salvação é tão grande quanto Ele. E às vezes a gente acha que salvação é apenas não ir para o inferno. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Tem esse lado, sim, mas Deus tem muito mais na plenitude da nossa redenção. E redenção é uma questão pessoal. É eu e Deus. Ok? É eu e Deus. Não tem como colocar algum intermediário entre eu e Deus. Só tem Jesus, o sumo sacerdote, o intercessor, aquele que pagou o preço da minha redenção. Tomar posse das promessas, ser um praticante. Ser um praticante. Você acredita? Eu não acredito, eu acho que isso aqui é loucura. Aí você já fica travado. A realidade espiritual da nova criação, eu tenho que entender a intensidade, a profundidade, a grandeza dessa nova criação, operada pelo Espírito Santo, através da semente da palavra. Porque ouvir o quê? A palavra de Deus. Que vai trazer o quê? Fé no meu coração. Eu estou correndo, mas são coisas que vocês já conhecem. Aprendendo a linguagem da fé. Expressão. A fé, ela é viva, ela tem expressões. Seja com imagens, seja com linguagem, postura, atitudes, etc, etc. Então, quando você exerce a fé, tem expressões que mostram a realidade, a vida da fé que você tem. E nós temos que ser coerentes na nossa fé. Ok? Coerentes com a palavra de Deus, com a revelação que está na promessa. E descansar na graça. Nós temos um problema de ansiedade, de inquietação.
Seja com o mal do dia de hoje, seja com o dia de amanhã. A gente está sempre perturbado com essas coisas. E Jesus falou, relaxa, meu. Relaxa. Eu já venci. Eu já venci. E quem está comigo também já venceu. Essa é a mensagem que o Espírito Santo traz ao nosso coração. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar o quê? O meu coração e a minha mente, os meus pensamentos, porque a fé, ela anda em sintonia com o trono, com aquele que está sentado no trono e com aquilo que ele disse. Paz. Agora, o mundo não pode dar essa paz. O dinheiro não pode comprar paz. Posição social não compra paz. Porque paz significa eu descanso na fidelidade, no poder de Deus. E Ele me ama e Ele cuida de mim. Ok? E tem um monte de coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou para frente, por causa do nosso tempo. Outro slide, o fundamento número 3. A realidade da nova criação em mim. Eu sou uma nova criação. Você olha para mim e fala assim, mas será? Mas não é verdade. A minha posição é a posição de quem é justo em Cristo. É assim que Deus me vê. Ele olha para mim através do sangue do Cordeiro, porque eu criei no presente que Ele me ofereceu. Ok? Porque senão Deus não conseguiria ter comunhão comigo, por causa da minha carne, dessa alma problemática, porque Deus é santo. E nenhum pecado pode subsistir na presença do Deus Santo. É a questão de Shekinah. Mas Deus coloca o sangue de Jesus entre eu e Ele. E assim Ele me recebe de braços abertos. Um Deus santo, um Deus grande, um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, me recebe de braços abertos. Isso é tremendo demais, que a nossa inteligência não consegue alcançar. E é pelo novo nascimento que eu me transformo num santuário de Deus, se tornando a habitação do Deus vivo. Ô Berenice, o Deus vivo mora dentro de você. Agora eu faço a seguinte pergunta, você tem consciência disso? Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu transporto Deus na terra. Só isso me faz tremer diante do pecado. Não é? Isso traz temor no nosso coração. Meu espírito regenerado, renascido, nova vida, revivificado, nova criatura. Eu sou uma pessoa nova, novidade de vida. O velho Ney, ele vive querendo se levantar para criar confusão, mas eu ando pelo que eu sou em Cristo. Ok? Porque senão você começa a patinar na vida. A identidade de filhos, e eu me tornei filho pela graça. Coisa interessante, eu sou winner por causa de Deus, não pelo meu mérito, não pela minha capacidade. Mas se eu não tiver entendimento dessas coisas, eu fico aquém daquilo que Jesus fez por mim. É posse. E quando eu fico aquém daquilo que Jesus fez por mim,
eu não sou vaso útil na casa de Deus. E eu estou deixando de glorificar e santificar o nome de Deus na terra, no tempo da minha oportunidade. Porque eu fico sentado num banco de igreja, ou eu sou um desigrejado, que eu já nem sei, né? Quem que está comandando a tua vida? A carne? O engano? A religiosidade? Ou uma nova criação? E quando você pede algo para Deus, você não está pedindo favor, não. É direito de redenção. Você tem que tomar posse. A nossa fé é ousada. Não porque nós somos melhores do que os outros. Não porque a revelação chegou ao meu coração e eu não vou deixar passar. É simples assim. Transportando Deus na terra, nós somos embaixadores de Cristo. Eu represento Cristo na terra. O meu testemunho tem que estar no nível da santidade e da glória do meu Deus, do meu Senhor. E não é na minha força, é pela graça. Pela minha força, eu vou viver tropeçando. Mas quando eu começo a enxergar o que Deus vê, então eu começo a ver que eu sou um winner. Eu não sou um qualquer, eu sou um campeão. E a minha fé é que me sustenta nessa posição. Agora, que coisa interessante. Somos embaixadores de Cristo. Está ali em 2 Coríntios 5:20. Mas em 2 Coríntios 6:1, o mesmo apóstolo diz: sejam cooperadores com Deus. Mas que cooperação é essa? Aceite o trabalho do Espírito Santo na tua vida, para que ele possa te santificar ainda mais. Mas com resistência, com questionamento, o Espírito Santo fica bloqueado. Mas também a palavra diz: olha, a seara é grande e nós precisamos de trabalhadores. E o que você vai responder para o Espírito Santo? Ah, eu estou muito ocupado. Ah, isso não é comigo. Ah, acho que eu não tenho jeito para esse negócio. Olha o discurso, olha o discurso. Uma tremenda justificativa, um tremendo engano na tua vida. Deus tem algo para você, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito para a tua vida. E que esse propósito se cumpra na tua vida, para que Deus seja glorificado. Não resista. E Deus trabalha com o nosso coração. Ele começa te colocando nas coisas pequenas. Ele te humilha para ver até onde você vai. Limpar banheiro não é um negócio muito interessante, principalmente de uma igreja que muita gente usa e não tem consciência do que é dar trabalho para os outros. Né, Valdir? Nós não vamos entrar em detalhe. Quando eu vou usar o banheiro da igreja, eu tenho que ter consciência que atrás de mim vai vir outra pessoa e eu tenho que deixar o banheiro prontinho para outra pessoa. E para não dar trabalho para quem vai fazer a limpeza da igreja. Você sabe o que é andar no Espírito? É isso. Não tome a vaga de um deficiente ou de um idoso. Não pegue 2 vagas só para o seu carro. Dá um jeitinho para liberar outra vaga para outro carro. Nós andamos assim, isso é amor. Isso é uma consciência de responsabilidade. É a nova criação em mim. O mundo não pensa assim.
mas eu penso diferente porque Deus está trabalhando o meu viver. E nós temos que nos fortalecer na força, no poder de Deus, para fazer o que nós temos que fazer, a grande comissão. Mesmo um copo d'água que você oferece para alguém, parece ser uma coisa banal, mas se não for ungido pelo Espírito Santo, não vai produzir fruto. Um copo d'água, um bom dia, um abraço, um cumprimento, bom dia, como você vai, tudo bem? Tem que estar ungido, é a nova criação andando na terra. Aí Deus vai te usar poderosamente. Outro slide, fundamento número 4. A realidade da minha comunhão com Deus. Vocês estão observando que eu estou falando de realidades? Isso aqui não é teologia, não é achismo, ok? Isso aqui são realidades das quais eu tenho que tomar posse, eu tenho que abrir o meu entendimento para isso, porque senão eu não vou ser o winner. Eu vou estar sempre aquém daquilo que Deus tem para a minha vida. Comunhão de intimidade. Sem comunhão com Deus, como é que eu vou conhecê-lo? Às vezes eu vejo o cara falando assim para mim, eu tenho 30 anos de crente. Eu falei, tudo isso? Mas não parece. Às vezes chega um novo convertido aqui, com um mês, você começa a ver fruto. O fruto tem que aparecer na nossa vida. Isso não é opção, é a nossa vocação. E a minha comunhão com Deus é vibrante, é extravagante, é extraordinária, é vibrante. Relacionamento frio com Deus, com o Espírito Santo, aonde que você quer chegar assim? A única coisa que vai sobrar para você andando assim é religiosidade. E eu tenho consciência de que Deus está dentro de mim o tempo todo. Isso cria temor no meu coração. Meu espírito recriado tem anseio por Deus. A carne, ela odeia as coisas de Deus, porque ela anda pelo que vê, ela anda pelo curto prazo. Deus é eterno, Deus é espírito, Ele anda em outro nível. E o meu espírito tem sede e fome de Deus, mas a minha carne se levanta contra. Agora, a vontade é minha, quem decide sou eu. Para que lado você vai? Esse é o divisor de águas na nossa vida, na vida de qualquer um. Buscando a presença manifesta de Cristo na minha vida, esse é o grande problema do cristão, morrer para si mesmo. Nós temos uma consciência tão grande de nós mesmos, 24 horas por dia, que a gente não consegue se libertar disso. Porque a minha alma, sem transformação, ela é egoísta, por causa do pecado. Então, eu tenho que romper, né? Esses dias eu me lembrei da expressão lá da Valnícia, eu fui ver a expressão correta, viu, Landa? Eu não sei inglês, eu fiquei ouvindo a expressão correta, break through. Ou breakthrough, eu não sei qual era a pronúncia correta. Superação, ruptura, rompimento com a velha maneira de ser, com a velha maneira de pensar. Nós precisamos disso nessa comunhão com Deus. E essa presença manifesta é quem faz as obras através da minha vida.
Quando eu estou orando por alguém, é o Espírito Santo me usando como canal. Senão eu vou achar que eu sou o cara. Isso não funciona. Ok? Se eu subir aqui para ministrar a palavra de Deus e o Espírito Santo não estiver me usando para falar, é símbolo que retine, nada mais que isso. Essa presença manifesta que faz toda a diferença. Mas a presença manifesta, ela só aumenta quando eu vou morrendo cada vez mais. Porque é uma questão de ocupação de espaço. Vamos correr. A influência que exerço é uma pessoa que transporto. Você entendeu o recado? A influência que eu exerço é uma pessoa que eu transporto. Cristo vive em mim, já não sou eu mais. Ok? Guiado pelo Espírito Santo, aí eu sou filho. Ele guia a minha vida, Ele é a liderança da minha vida, Ele é o governo de Deus na minha vida. É isso, é simples, o Evangelho, de tão simples, ele acaba sendo loucura. Outro slide. Fundamento número 5, aqui já fica mais fácil. A realidade da autoridade do nome de Jesus. Você ora em nome de quem? Sai, demônio, em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. E quando eu peço alguma coisa para Deus, em nome de Jesus. Porque quem que pagou o preço? Quem que abriu o caminho? Foi Ele. Então, nós devemos usar e abusar do nome de Jesus, porque é um direito de redenção. Eu posso usar o nome de Cristo. Ok? E por meio do nome nós podemos exercer autoridade, fazer pedidos, súplicas, rogos, e nós podemos também decretar e comandar. É sempre no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma realidade que eu tenho que abraçar. E eu gosto muito dessa passagem lá em Marcos 16, e estes sinais é milagre, é sobrenatural. Seguirão quem? Os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. Mas isso é para a igreja ou é só para o pastor? O Adão pode fazer isso? A Sônia? O Alexandre? Ok? Outro slide, fundamento número 6. A realidade da minha justiça, da minha posição de justo diante de Deus. Porque o preço foi pago e eu abracei a redenção que Deus me oferece, eu abracei pela fé. Agora, Deus me vê como justo. E se eu cometer algum engano, aí eu vou lá em 1 de João 1, 9 e 10, e confesso os meus pecados, e a minha comunhão retorna. Porque pecado impede comunhão. E a solução para isso está lá na confissão de pecados. Agora, quem não confessa pecados não prospera. Não prospera. E nem pode ser usado pelo Espírito Santo. Porque vai trazer coisa estranha, fogo estranho na edificação da igreja. A gente tem que entender essas coisas. Pecado é para ser confessado e abandonado. Ok? Identidade de filho, uma nova criação. Justiça imputada, porque na verdade justo é Cristo. Mas pelo fato de eu crer no sacrifício substituto,
Deus imputa a mim a justiça dele. E a justiça de Deus é um dom, é um presente, é uma dádiva que eu recebo pela fé. É igual para todos, e isso me possibilita andar em plena confiança. Porque senão como é que eu ia entrar na sala do trono? O sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, ele já ficava tremendo nas pernas para entrar lá. Porque pecado diante de Deus não subsiste. É a glória de Deus que queima o pecado, ou o instrumento do pecado. Agora, como é que eu posso entrar na sala do trono e falar: ô meu paizinho querido? E como é que Deus olha para mim e ouve a minha oração, se não fosse o sacrifício de Cristo? Aquele sangue que foi passado nos umbrais e cobriu aquela vida. Você tem que entender isso, senão você fica com medo de entrar na sala do trono, você fica rodeando. Não, é para entrar. Deus está lá te esperando. E Ele ainda fala para você: o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? Deus nos respeita tanto, e a nossa vida custou um preço enorme. E a gente não pode fazer pouco caso disso. Maturidade espiritual é processo, é fruto. Isso vem com o tempo, vem pela prática, vem pela obediência. Mas eu tenho que focar na palavra. O que a palavra diz a meu respeito, e não que aquele livro, ou aquela igreja, ou sei lá quem. Não, o que a palavra diz que eu sou, e o que eu tenho em Jesus Cristo, e qual a minha autoridade que eu tenho no seu nome. Focar na palavra. Quando eu deixo de olhar para o autor e consumador da minha fé, aí a confusão começa a entrar na minha vida. Discernir a realidade da nova aliança. Eu estou em aliança com Deus, e Deus não é mentiroso, e Ele não vai me abandonar pelo meio do caminho. Se tem que consertar alguma coisa, pode ter certeza que Ele vai operar. Outro slide, fundamento 7. A realidade do Espírito Santo em mim. Olha, nós estamos falando as mesmas coisas, só que ângulos diferentes. Ok? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, uma pessoa da Trindade, habita em você. E ele é um amigo seu no dia a dia? Não, eu tenho que... Pelo fato de eu ser membro do corpo de Cristo, eu sou um santuário. Porque Deus habita em mim, mas Deus habita na igreja, comunidade, pertencimento, família. Meu espírito recriado é o santuário de Deus. Não é a minha alma, é o meu espírito recriado. É esse que tem que ser liberado na minha vida, porque ele está em sintonia direta com Deus. Cristo venceu, é um fato. Não é uma teoria, é um fato. Tanto é que Ele está glorificado, assentado à direita de Deus, numa posição de autoridade e honra. Ele venceu. Cristo é o winner, Ele é um vencedor. E nele nós somos vencedores. Isso é graça. Não é vanglória ser um homem ou uma mulher de fé. É um direito redentivo. Eu tenho que andar por fé, porque é isso que Deus quer, é isso que Deus espera da minha vida. Ok? Os sentidos, eles são traiçoeiros. Cuidado, eu preciso olhar para a palavra. Quando chega uma doença na sua casa, o que você faz? Entra em desespero, vê se tem um plano de saúde. Você toma tantas iniciativas, mas você orou?
Não vou orar, eu vou pedir para a pastora Valdiva orar. Ou então eu vou fazer assim, eu vou ligar para o Vanderlei, e o Vanderlei fala com os intercessores. Fica naquela coisa de intermediário. Quando Deus está querendo que você mesmo, em primeiro lugar, ore e exerça a autoridade. Porque senão vai ser difícil a gente caminhar como igreja vencedora. Reativar o fogo. Fogo se apaga, sabia? O fogo do Espírito, que ele está dentro de você, ele é fogo consumidor. Ele é fogo tipo Shekinah. Mas se você começar a se distrair na vida, o fogo se apaga. Então, avivamento não é uma onda simplesmente que chega e passa. Ela existe também. Mas o avivamento anda dentro de mim, porque é o espírito do avivamento que habita em mim. Senão, a onda vem, passa e a gente volta na mesma estaca. Habita e se expressa por meio da fé. O Espírito Santo mora em mim, mas se eu não demandar, eu nem vou ficar sabendo que ele está dentro de mim. Você entendeu agora? Demandar significa que eu sou o gatilho do milagre de Deus e eu vou dar trabalho para o Espírito Santo. É postura, é atitude. Ok? Para encerrar, o último slide. Essa passagem maravilhosa aí de Romanos. Vamos colocar de pé e vamos ler todos juntos essa palavra poderosa. Vamos ler todos juntos. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana carnal lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Bata uma palma para o Senhor. Aleluia. Continuando a nossa confissão com a mão direita. Pois vocês não receberam um espírito que os tornem de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós chamamos Abba Pai. Dê um grito, Abba Pai, Abba Pai, pois o seu Espírito confirma com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu sou, não é que eu vou ser, eu sou. Amém? Pastor Pérez, abençoe a igreja. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Medite nessas coisas e tome posse. A igreja já está abençoada. Aleluia. Nós somos filhos de Deus, Abba, Pai. Nós transportamos o Espírito de Deus. Onde nós chegamos, a pessoa enxerga Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, o poder de Jesus dentro de você, sejam abundantes, e que essa semana seja a semana especial da vitória de tudo aquilo que está no nosso coração. Deus nos abençoe. Aplausos para Jesus.